Olá, estamos iniciando essa nossa super aula de topografia no AutoCAD. Então vamos pegar diversos conceitos e aplicar isso com exercícios no AutoCAD. Primeiro de tudo, aqui na descrição da aula você vai ter alguns arquivos para baixar, como este resumo de alguns conceitos que nós vamos falar agora no começo da aula, que é fundamental você entender, para ficar bem claro, os exercícios que nós vamos fazer, e também os dois arquivos do AutoCAD. Em um deles vamos desenvolver o primeiro exercício e no segundo vamos desenvolver o exercício de número 2. Vamos partir então neste nosso PDF. Como eu falei, você vai ter aqui na descrição para baixar, mas são apenas alguns conceitos básicos para você entender. Primeiro, falando de topografia, nós temos topos, lugar, e graphin, descrever, que vem lá do grego. Então a topografia é uma ciência aplicada, que estuda os métodos de representar um terreno, uma parte da superfície da Terra para fins de projeto. Então, se alguma vez te perguntaram o que é topografia, não tem muito para onde fugir. É aplicar os métodos, representar um terreno, a superfície da Terra para fins de um projeto. E é isso que nós vamos fazer um pouco nesses nossos exercícios. Alguns outros conceitos, vamos até descer um pouco mais aqui. Nós temos então as coordenadas. Se você não sabe o que é uma coordenada, ela é basicamente utilizada para determinar a posição de um ponto qualquer no espaço, para você saber onde determinada pessoa, qualquer coisa, terreno está. Então todo ponto tem uma coordenada. Talvez você já tenha escutado em filmes, Às vezes a pessoa passa a latitude, a longitude, isso é um tipo de coordenada, ok? Existem diversos tipos de coordenadas, a gente não vamos nos aprofundar nessa aula, mas você precisa saber o que é uma coordenada. É uma posição de um ponto em qualquer lugar do espaço. Legal? Temos ainda as unidades angulares, existem também várias unidades angulares. Vamos falar aqui sobre o graus sexagesimais, que nós temos basicamente estes quadrantes aqui, onde nós temos aqui 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Aqui a gente vai ver bastante agora no AutoCAD. E nós temos aqui também a coordenada de grau, minuto e segundo. No AutoCAD você vai entender também como é que a gente representa e nós podemos utilizar essas coordenadas. Então grau, minuto e segundo, ok? Esse quadrante aqui também é bem importante, porque quando a gente desce aqui, e nós temos as definições de azimuth e de rumo, principalmente azimuth, que nós vamos ver nestes nossos exercícios. O que é um azimuth? São ângulos a partir do norte em sentido horário que variam de 0 a 360 graus. Então aqui nós temos 0 graus, como eu acabei de mostrar, 0 graus, 90, 180, 260, e quando fecha aqui a circunferência completa é o 360. Então a gente consegue ver isso neste azimuth aqui, norte, temos o sul, leste e oeste também. Se a gente pegar aqui este exemplo, o nosso azimuth 1, a gente parte daqui, as setas estão até orientando. Aqui é o meu ponto 1, estamos no quadrante 1. Esse meu ponto 2, meu azimuth 2, vai vir exatamente daqui. Azimuth 3, exatamente partindo do norte. Por quê? Ângulos a partir do norte que variam de 0 até 360 graus. Ok? Nós temos esse nosso ponto 4. Se eu quisesse saber, eu parto do norte, faço toda a volta, nós vamos ter aqui 310 graus e 15 minutos. Ok? Isso aqui você pode até olhar mais com calma para entender um pouco mais, mas não tem muito mistério. O que difere um azimuth para um rumo? O rumo, eles são ângulos a partir do norte ou do sul, tá? Seja no sentido horário ou no sentido anti-horário, que varia de 0 a 90 graus. Então ele muda um pouco, porque eu posso partir ou do norte ou do sul, ou no horário ou no anti-horário, vai depender do posicionamento do ponto de referência que eu estou falando, ok? Com essa imagem fica bem claro para a gente conseguir entender. Na parte do rumo ainda entra do norte pro leste, pro oeste, do sul pro oeste, do sul pro leste, tá? Tem uma explicação bem interessante e importante você saber, mas o que nós vamos focar na sequência da nossa aula, para ficar mais claro e não gerar nenhum tipo de confusão, vamos focar aqui na parte dos azimuths, que nós vamos aplicar um pouco nos nossos exercícios. Então esse arquivo é só um resumão do que a gente vai falar. Você pode baixar, guardar com você, alguma coisa que esqueça, ficou na dúvida, você pode vir aqui e até consultar. E nós vamos agora lá para a tela do AutoCAD, a gente pode abrir o nosso arquivo exercício 1. Já estamos aqui então na tela do AutoCAD, e nesse nosso exercício nós vamos simplesmente traçar 4 pontos, vamos criar 4 linhas, denominar como P1, P2, P3, P4, e nós vamos pegar distância, vamos pegar, falar um pouco azimuth, área, perímetro e também sobre as coordenadas. Então vamos supor que você tenha um terreno, alguma coisa do tipo, 4 pontos. Nós vamos pegar todas essas informações e aplicar aqui na tela do AutoCAD. Se você não partir desse arquivo que eu deixei aqui, exercício 1, não tem problema. Esse arquivo aqui, exercício 1 do AutoCAD, ele é um arquivo em branco.
O que é a única coisa mais importante que eu vou mostrar agora? Nós vamos digitar aqui o comando units. Vou vir na minha janela de comandos, vou digitar aqui ó, comando units. Ó, já apareceu aqui. Cliquei com o botão esquerdo e vai abrir exatamente isso aqui. Eu já deixei meio que configurado. Se você partir do zero vai vir diferente, mas é interessante você aprender isso aqui nesse momento. Então nós vamos deixar aqui provavelmente em decimal. Vamos colocar uma precisão de 4 casas decimais, tá? Para a gente pegar pontos bem precisos. Aqui em Type, talvez o seu esteja decimal degrees. Nesse formato, você altera, aparece aqui, ó. Graus, minutos e segundos, tá? É o degrees, que significa graus, minutos e segundos, tá? E a precisão aqui, o seu talvez esteja assim. A gente coloca a terceira opção aqui, que é ó, 0D, 00, é um tracinho, né? Minutos, e 2 tracinhos aqui, o aspas é o segundo. Então essa terceira opção aqui a gente marca. Aqui a gente pode deixar marcado, ó, close wise, que é no sentido horário. Então a gente quer aqui no sentido horário. Aqui nós vamos colocar em metros, tá? E aqui sistema internacional. Então preste bem atenção agora, nesse momento da aula, ajuste as configurações exatamente como está aqui o meu. E além disso, ó, antes da gente clicar em OK, vou clicar aqui em direção. Nós queremos aqui em relação ao norte, tá? Direção em relação ao norte. Como eu mostrei lá nos slides, né, anteriores, né, no nosso arquivo de apoio, a gente vai partir do norte para ter os azimuths certos, ok? Então aqui do norte, não preciso clicar em mais nada, vou clicar em OK e agora eu posso dar um OK. Se você partiu do AutoCAD do zero, ou mesmo se você baixou o meu arquivo, digita o comando units e dá uma conferida nisso aqui. E vamos entrar de fato agora no nosso exercício. Nós vamos criar basicamente 4 linhas, tá? Vou pegar aqui o comando line, ó, vou dar o primeiro clique, vamos tentar criar linhas mais ou menos com valores menores que 1000. Então se o seu AutoCAD estiver muito longe, assim, qualquer criação, o seu pode estar dando algo muito grande, dá um zoom, tá? Deixa o zoom bem posicionado no AutoCAD, que a gente não vai deixar valores muito grandes. Então mais ou menos aqui, ó, 400 e pouco, tá? Não tem um valor certo, muito provavelmente os seus valores vão dar diferente do meu, não tem problema, tá? Pra gente não precisar ficar pegando casa decimal igualzinha e bater erro, certo? Independente dos valores que você trabalhar, o conceito da aula vai ser exatamente o mesmo, tá legal? Não precisa falar, Victor, eu quero pegar depois da vírgula igual ao seu, não precisa se preocupar com isso. Então eu vou criar o primeiro clique, mais ou menos aqui, ó, segundo clique, mais ou menos o terceiro clique aqui e mais ou menos o quarto clique aqui, ó. Dei 4 cliques, posso apertar o ESC. Então vamos supor que a gente tem um terreno mais ou menos parecido com isso aqui. Tá legal? 4 pontos que nós temos nesta nossa topografia. O que nós vamos fazer agora é marcar estes pontos. Nós temos aqui ó, em Home, em Draw, nós temos essa opção de marcar como um ponto. Então eu vou criar um ponto. O que eu vou fazer antes só? Para não ficar um ponto muito pequeno, ó, eu vou vir aqui ó, em Utilities, tá? Vou clicar aqui em Utilities, Point Style. E eu vou mudar esse meu ponto para essa opção aqui. Se o seu já estiver, maravilha, pode ser que já esteja no arquivo. Em vez de eu deixar um ponto que não dá quase nem para ver, eu vou colocar essa cruz que fica algo mais nítido. Se você quiser usar algum outro tipo de ponto, perfeito, eu vou usar essa terceira opção, vou clicar em OK. E agora eu venho aqui ó, em Draw, pego aqui o ponto, ó, vou clicar em ponto e vou clicando nesses meus pontos. Ó, dei o primeiro clique, segundo clique, terceiro clique e quarto clique. Posso apertar o S. Agora nós temos os nossos 4 pontos de referência. E agora eu vou criar os textos para falar, que é o meu P1, P2, P3 e aqui embaixo o meu P4. Então eu vou vir aqui em Annotation, vou clicar aqui, vou pegar o Single Line, primeiro clique, segundo clique, terceiro clique, vou digitar aqui ó, P1, ok? Dei um clique fora uma vez, 2 vezes para garantir, posso apertar o ESC. Ficou muito grande, vou clicar nesse meu elemento, vou pressionar Ctrl 1, tá? Você pode utilizar o comando Propels também, Ctrl 1, vou diminuir o tamanho desse meu texto, vou colocar por exemplo um tamanho de 50, vamos ver? Muito grande, vamos ver talvez 10. Muito pequeno, mais ou menos 20, acho que ficou legal. Então ajustei o tamanho e agora só vou posicionar mais ou menos aqui, ó, tem o meu P1. Para os outros não preciso criar de novo. Criei o meu P1, ajustei a altura, vou clicar nele, vou pegar aqui o comando Copy, né, que é o comando de copiar no AutoCAD. Cliquei neste meu ponto com o botão esquerdo e agora eu dou o segundo clique exatamente onde eu quero colar. Eu vou dar um clique aqui, meu P2, mais um clique aqui vai ser o meu P3 e mais um clique aqui vai ser o meu P4. Perfeito, terminei, vou apertar o ESC e agora eu só preciso renomear. Aqui eu dou 2 cliques, P2, aqui eu dou 2 cliques, P3 e aqui embaixo eu dou 2 cliques, aqui vai ser o meu P4. Posso dar um clique fora, vou apertar um ESC para sair deste meu comando. Agora vamos utilizar um comando chamado list, porque em cada uma dessas linhas aqui nós vamos ter distâncias e nós vamos ter também um azimuth. Então eu quero descobrir qual que é essa distância, qual que é o azimuth entre esses pontos.
Com o comando list a gente consegue fazer isso. Então eu vou digitar o comando aqui, ó, list, com T mudo, ó, comando list, cliquei nele. Vai falar para eu selecionar o meu objeto. Vou selecionar essa minha linha aqui, ó. Cliquei, apertei o Enter. Vai abrir esta janela aqui para mim. Se eu descer, vai ter aqui embaixo a lente, que é a distância, e ao lado, ó, ângulo em XY plane, né, o plano, que vai me dar exatamente o azimuth. Ó. No caso, esse azimuth aqui é 53 graus, 21 minutos e 13 segundos. Então o AutoCAD já nos dá essas informações. O que nós vamos fazer? A gente pode copiar e colar isso aqui na nossa tela, para a gente não perder tempo anotando e criando lá. Então eu venho aqui na minha distância, ó, seleciono, dou um copiar, clico na tela do AutoCAD e dou um colar. A minha distância já aparece aqui. Tá? Não preciso mexer no tamanho, já ficou bem interessante. O que a gente faz? Digita o list de novo, ó, comando list, né, porque sumiu, clico de novo, aperto o Enter e vou pegar aqui, ó, o meu azimuth. Dei um Ctrl C no meu teclado, que é o copiar, cliquei aqui na tela, dei um colar. Vou colar mais ou menos aqui embaixo, ok? Ó, colei aqui embaixo, então nós temos essas informações. Só para ficar organizado, a gente vai posicionar exatamente aqui. Então vamos rotacionar e movimentar. Comando Rotate. Seleciono esses meus elementos, aperto o Enter, clico num ponto base e vou rotacionar. Não precisa ficar exatamente igual, tá? Não tem essa necessidade, é mais ou menos aqui, tá legal? Comando Move, de mover, seleciono esses meus elementos, aperto o Enter, clico neste meu ponto e vou colocar, ó, mais ou menos aqui. Perfeito, já ficou uma coisa bem interessante. Nós vamos fazer isso aqui que nós acabamos de fazer para os nossos outros pontos. P2 até o P3, P3 até o P4 e o meu P4 até o meu P1. Depois disso a gente vai fazer alguns ajustes, mudar aqui a casa decimal, colocar em graus, a gente ainda vai chegar lá. Vamos fazendo aqui realmente por partes. Novamente vou chamar então o comando list. Agora vai ser basicamente a mesma coisa que nós acabamos de fazer. Comando list, vou clicar nesta minha linha, vou apertar o Enter. Vou pegar aqui, ó, a minha distância, perfeito. Copiei, dei um clique aqui e vou colar, mais ou menos aqui. Aperto o ESC, digito o comando list novamente e agora é só replicar. Clico novamente nessa linha, aperto o Enter, vou pegar aqui agora o meu azimuth. Ó, o meu azimuth, copiar, dei um clique fora e dei exatamente um colar, ó, exatamente aqui. Perfeito? Então aqui já pegamos também, vamos só posicionar, rotate. Selecionei meus elementos, cliquei, Enter, cliquei, agora sim. Mais ou menos aqui, legal. Peguei o Move, selecionei, Enter, cliquei. Mais ou menos aqui. Tá, se não ficou muito legal, não tem problema. Pego o Rotate, posso clicar novamente, apertar o Enter, dou um clique, aí eu vejo qual que fica o melhor posicionamento. Se eu quiser mexer um pouco. Tá, ó, mais ou menos aqui, já ficou um ajuste interessante. Só para ficar bem clara a explicação também aqui que nós temos, o que é esse meu azimuth aqui, né? Esse meu 53 graus. Vamos supor que eu tivesse uma linha aqui. Tá? Teria uma linha aqui. É essa angulação aqui que a gente tem. Tá? Então esse aqui, no caso, é o meu azimuth. Tá legal? Nós teríamos também outros azimuths, né, em relação aos outros pontos. Ok? Mas esse aqui é a explicação. Seria essa angulação aqui que nós temos, ó, 53 graus. Ó, se eu tivesse isso aqui, ó, aqui seria 90, certo? Então tem que estar nesse valor intermediário, para ficar bem claro. Só vamos apagar essas linhas auxiliares aqui para não atrapalhar. Vamos então fazer para o P3, P4, P4, P1. A mesma coisa, comando list, apertei o Enter, selecionei essa minha linha, apertei o Enter. Vou pegar aqui a minha distância, Ctrl C, cliquei na tela, Ctrl V. Vou colar mais ou menos aqui. Apertei o ESC, comando list, não vou nem fazer muito devagar porque se tornou algo repetitivo, tá? Então vou clicar aqui, ó, apertei o Enter, vou copiar agora este meu azimuth, perfeito, cliquei, colar, mais ou menos aqui embaixo, legal. Vou pegar o Rotate, selecionei, apertei o Enter, cliquei, vai ser mais ou menos essa rotação aqui, pego o Move, seleciono, aperto o Enter, e vamos colocar mais ou menos aqui, tá? Não precisa ficar certinho a rotação, depois se você quiser fazer um ajuste mais fino, perfeito. E vamos aplicar novamente aqui o list, ó, comando list, selecionei essa minha linha, apertei o Enter. Vou copiar aqui essa minha distância, perfeito. Dei um colar, dei mais um clique, vou colar aqui. Comando list, selecionei essa minha linha, apertei o Enter, vou copiar este meu azimuth e vou colar exatamente aqui embaixo, mais ou menos aqui. Legal, peguei o Rotate, selecionei os dois, apertei o Enter, clico no ponto base, essa vai ser mais ou menos a rotação,
pego o mover, seleciono, aperto o Enter e vamos posicionar mais ou menos aqui. Certo? O que nós precisamos mexer agora? No AutoCAD, aqui ó, na verdade é 467,0704. Aqui o AutoCAD ele entende o decimal como ponto. Legal? Por isso que mostra aqui o ponto. Mas a gente pode dar 2 cliques e mudar para vírgula, para ficar mais claro, até se uma outra pessoa pegar, né, essa nossa planta, enfim, alguma coisa do tipo. Então a gente altera aqui os decimais das distâncias para vírgula. É algo opcional, mas acho que é bem interessante. Alteramos para vírgula. O que mais nós podemos alterar? O AutoCAD aqui ó, ele entende o graus como D, que é o degrees, né, termo em inglês. A gente pode colocar aquele O de graus, que a gente estamos mais acostumados. Se você não conseguir fazer no seu teclado, normalmente é o Alt-GR, tem o teclado, mas alguns teclados não tem. Deixa eu só dar um ESC aqui, ó, vou cancelar. O que nós podemos fazer? Abre aqui ó, o seu mapa de caracteres. Ó, mapa de caracteres. E aí você consegue pegar aqui ó, esse O, tá, de graus. Selecionar, dou um copiar, aqui eu posso fechar, aí eu venho, dou 2 cliques e eu só dou um Ctrl V, que é o colar. Tá, eu vou dar um ESC para ficar certinho, legal. Se você não conseguir fazer no seu teclado, use o mapa de caracteres. Aqui vou dar 2 cliques, colei também, legal, graus, dei 2 cliques, apaguei o D, dei um colar, dei 2 cliques, apaguei o D, dei um colar, clique fora, posso apertar o ESC. Então já ajustamos, temos todas as distâncias entre os pontos e também quais são os azimuths aqui que nós temos. Uma coisa até muito interessante para a gente fazer agora, ó, vamos conferir esses nossos azimuths, porque caso você tenha ficado com alguma dúvida, né, Victor, não entendi direito o que é essa angulação, né, 53 graus, 21 minutos, 13 segundos, quero conferir isso aí, como é que eu sei se está certo? Lembra, lá no começo da aula, né, no nosso PDF de apoio, o azimuth ele parte sempre do norte no sentido horário. Então vamos pegar o line e vamos criar 4 auxiliares, isso aqui depois a gente vai apagar, tá? Não faz parte do nosso exercício. Mas vamos criar 4 linhas aqui para cima, sem uma distância pré-definida, que aqui vai ser partindo do norte. Ok? A gente vai propriamente conseguir conferir. O que a gente precisa fazer só? Quando a gente for usar aqui o comando angular, nós temos que criar uma cota. Então vamos vir aqui ó, na parte de Dimension Style, ó, Annotation. Vou clicar aqui na segunda opção que é de cota, Dimension Style. Nós vamos criar uma nova cota. Vou criar uma nova cota. Vou chamar, por exemplo, aula topografia. Vou clicar em continuar. O que nós vamos mexer aqui? No texto, vamos tentar dar uma aumentada no texto, colocar talvez 10, ó, texto, aumentei o tamanho do texto. Aqui ó, em Primary Units, vamos colocar decimal, perfeito, 4 casas, para ficar uma coisa maior. E aqui ó, Angular Dimensions, vamos mudar para a mesma coisa que a gente fez no comando Units, né? Graus, minutos e segundos, e aqui embaixo a precisão, a terceira opção, ó, 0D, 001, 002, ok? Feito isso a gente já vai conseguir aplicar, e agora eu posso dar um ok, vou clicar em fechar. Vamos só mudar a cota, agora estamos usando essa cota aqui ó, de aula topografia. Selecionei essa cota, venho aqui, nós vamos pegar a cota angular, essa aqui ó, angular. Clico neste ponto, clico nesse ponto, ó, já vai me dar certinho aqui essa cota que a gente tem. Se eu der um zoom, ó, 53 graus, 21 minutos e 13 segundos. Esse aqui é o meu azimuth, ok? Exatamente isso que nós temos. E eu posso fazer para os outros, ó, primeiro clique, segundo clique, só para tirar a prova, ó, 98, 8 e 23, ok? Exatamente isso aqui que nós temos. Aqui no P3 e no P4, quando nós vamos medir uma angulação maior que 180 graus, tem um truquezinho que a gente pode fazer no AutoCAD. Eu vou pegar o angular, em vez de eu clicar nesse, eu clicar nessa linha não vai me dar o ângulo. Se eu clicar aqui e depois clicar aqui, não vou conseguir pegar a angulação certa. Então o que nós precisamos fazer? Cliquei no angular, vou apertar o Enter ou a barra de espaço, eu gosto de apertar o Enter, vou apertar o Enter, vou clicar no ponto de encontro e clico no final de cada uma das retas. Então eu vou clicar neste final, depois eu clico neste final e agora eu jogo meu mouse aqui para fora, ó. Se eu der mais um clique, nós vamos ter aqui ó, 213, 47, 0. Ok? Você pode fazer isso. E aqui a mesma coisa. Angular, apertei o Enter, cliquei neste ponto. No final deste meu ponto aqui, né, para ver o azimuth, e no final desse, se a gente jogar aqui para fora, vai ter ó, 295, 42, 16, que é exatamente isso aqui. Então, além de fazer até essa parte do exercício, dá para conferir todos os azimuths. Então, eu vou excluir aqui ó, os 4 azimuths, não vai interessar na sequência do nosso exercício, e vou excluir essas 4 linhas auxiliares que nós criamos, foi apenas para tirar o teste, né? Teste lógico aqui e saber que nós estamos trabalhando no caminho certo. E vamos tirar agora a área e o perímetro, que é a parte mais simples desse nosso exercício. Vou vir aqui em Measure, tem aqui o comando de área.
ok? A área, vou clicar nos 4 pontos. Importante aqui, ó, trabalha com zoom e clica certinho no ponto para não pegar alguma área errada, tá? Ó, primeiro clique, segundo clique, terceiro clique, quarto clique. Dei o quarto clique, né? Independente se eu partir do P1, P2, né? Cliquei no último ponto, fechei aqui a minha área, eu vou apertar o Enter. E aí vai me mostrar aqui toda a minha área, tá? Se você não conseguir propriamente copiar isso aqui, anota num papel. Então eu posso anotar aqui a minha área 4, olha lá, né? 4, 3, 9, 7, 0, 0, ok? Ponto. No caso aqui a vírgula, né? 0, 0, 38, ok? Exatamente isso aqui que nós temos. E o meu perímetro vai ser 2880. O ponto ali eu posso marcar como vírgula, tá? 5469, ok? E aí eu posso criar um texto. Posso pegar esse meu P1, ó, copiar, cliquei e vou jogar aqui no meio. Dei 2 cliques, aqui vai ser a minha área. Igual, eu coloco 439700,0038, espaço, vou colocar ainda metros quadrados. Lembrando, sempre quando tem aqui os 3, né, eu coloco o ponto que é o milhar. Ó, posso colocar aqui perfeitamente o milhar, tá legal? Essa aqui é a minha área em metros quadrados, aqui é o decimal da vírgula, tá legal? Vou copiar isso aqui, vou colar aqui embaixo e eu altero, porque aqui é o meu perímetro, como perímetro eu acabei de anotar, 2880,5469. Aqui eu posso colocar um ponto também. Dei um clique fora, posso apertar o... Opa, faltou só o metros aqui, ó. Perímetros é em metros no final. Então aqui nós colocamos a nossa área e também o nosso perímetro. Se eu quiser até organizar, deixar um pouquinho mais próximo, fica organizado. Terminei, vou apertar o ESC. E para fechar esse nosso exercício 1, nós vamos só marcar quais são as coordenadas desses meus pontos. Eu quero a coordenada x e y, P1, do P2, do P3 e do P4. Para a gente fazer, nós vamos utilizar também o comando list. Só antes dele, nós vamos utilizar um outro comando que é o comando join. Ó, acabei de digitar aqui, ó, comando join. Então, peguei o comando join, vai falar para eu clicar nas minhas linhas. Vou clicar nas minhas 4 linhas. Eu vou juntar, né, o comando join é união. Eu vou unir, juntar essas 4 linhas. Apertei o Enter. Agora, quando eu passo o mouse, as 4 linhas são uma coisa só. E agora eu posso digitar o comando list. Perfeito? Selecionar uma única vez e apertar o Enter. Vai me dar tudo isso aqui. Aqui já me dá também a área e o perímetro. Então, se eu quiser conferir alguma coisa, eu já consigo conferir a minha área e meu perímetro, ver se ficou certinho. O que vai me interessar? Aqui embaixo, estas informações aqui, ó. Tá legal? Essas informações que são as coordenadas. Vou dar um copiar, vou dar um colar, ó, mais ou menos aqui. Acho que vai ficar interessante, né? Posso escolher onde eu quero colar. Perfeito. Agora é só dar 2 cliques. Vamos só arrumar isso aqui. Deixa eu ajustar, né, para ficar alinhado. Legal. Então nós vamos ter as coordenadas em x e em y. Eu só preciso ajustar esse texto. Claro, eu poderia anotar, né, criar outro texto, como eu preferir. Mas vou colocar aqui, ó, o meu P1, tá? Em x. Aqui vou apagar at point. Vai ser o meu P2. Só para ficar uma coisa organizada. Aqui vai ser o meu P3. E aqui vão ser as coordenadas do meu P4. Nós temos a distância em x e em y. Lembrando, partindo dessa coordenada aqui, né, a gente já consegue ter essa referência. A gente consegue até ver que o meu P4 em y deu negativo, tá? Porque a gente está abaixo deste quadrante. E em z a gente não vai ter nada. Então em z eu posso apagar para não ficar essa informação aqui poluindo as minhas coordenadas, né? Informação demais nunca é bom, né, se não ajudar a gente no propósito aqui do exercício. Então eu apaguei. Vou dar um clique fora, vou apertar o ESC. Aqui eu tenho todas as minhas coordenadas em x e em y. O cara poderia fazer uma outra representação, enfim, mas aqui já fica dando para entender, bem interessante. Com isso, nós finalizamos o nosso exercício 1. Se você quiser, né, pode até salvar, né, para não perder o que você fez na aula, guardar com você, vem aqui em cima, pode clicar propriamente em salvar. Se a gente quiser só melhorar isso aqui, né, se você quiser, você pode colocar metros aqui também, tá? Nessa parte aqui das distâncias. Se eu quiser falar que isso aqui é em metro, aumenta um pouquinho aqui, ó, coloco o metro em todas elas. É algo válido também. E aqui no XY eu poderia colocar também. Fica opcional, mas seria até algo interessante. Ó, aqui eu vou colocar, porque estamos falando de distâncias, estamos com as distâncias em metros. Ok?
Aqui no XY acho que não tem necessidade, mas na distância que vou colocar, finalizei, vou clicar aqui em salvar. Então esse é o nosso exercício de fato agora finalizado. Vou abrir agora um outro arquivo aqui na tela, que vai ser o arquivo do nosso exercício 2. Já estamos aqui com esse nosso exercício 2 aberto, então esse aqui nós vamos traçar essas linhas, tá? Essas poligonais. Por quê? Nós já temos os azimuths, as angulações aqui, o azimuth, e nós já temos as distâncias e nós queremos traçar corretamente, tá legal? Primeiro de tudo aqui, ó, comando units, como estamos em um novo arquivo, comando units, vamos conferir se o seu não está, coloca o decimal, 4 casas decimais, né? Graus, minutos e segundos, precisão aqui a terceira, metros, sistema internacional. Direção, a gente marca aqui o norte, dou um OK e posso clicar aqui em OK. E nesse exercício aqui eu já deixei ele referenciado como pronto para a gente ter uma base para fazer aqui ao lado. Então o que a gente vai começar? Vamos criar esse ponto aqui e essa reta aqui que nós temos. Vamos ver aqui, ó, ponto. Vamos ver se já está mudado. Ó, perfeito, já está com essa parte de ponto como nós vimos no exercício anterior. Se o seu não está, vem aqui Utilities, Point Style, marca esse ponto aqui. Legal? Eu venho aqui em Draw, vou criar um ponto e vou criar esse ponto aqui, certo? Vou pegar uma linha, vou criar uma linha aqui para cima com mais ou menos 50. Vou apertar o Enter para a gente conseguir pegar exatamente este nosso azimuth. E agora nós queremos fazer esta linha aqui com 100 e nós já temos o nosso azimuth, 52 graus, 3 minutos e 40 segundos. Vou pegar o line, então nós precisamos clicar neste ponto, tá legal? E agora eu quero passar para o AutoCAD o que eu estou fazendo. Então o que nós vamos digitar aqui? Isso aqui é a parte mais importante da aula. Eu vou digitar primeiro a distância, então arroba distância, que vai ser 100, arroba 100. Ok? Quando eu vou colocar o azimuth, eu digito o sinal de menos aqui, ó, setinha para a esquerda. E agora eu vou colocar a minha angulação, que é 52D, 3 aspas uma vez, 40 o aspas duas vezes. Posso apertar o Enter. Ó, essa minha linha já foi criada, eu posso apertar o ESC. Então, tendo a distância e tendo o azimuth, eu consegui traçar essa minha linha. Esse aqui é o intuito deste nosso exercício em si. Tá legal? Aqui eu poderia até colocar que aqui é o ponto A, né, ponto B, aqui até o ponto C. Isso aqui tanto faz, deixei apenas como referência ponto A, ponto B. Aqui temos também o nosso ponto C. E para a gente conferir isso aqui é muito simples, como eu mostrei no outro exercício. Nós precisamos ter a anotação, criar uma cota aqui, ó, de topografia. Eu já deixei nesse arquivo para a gente não perder tempo, né? Fizemos na aula passada, no exercício passado, já mostrei como é que faz, mas está nessa cota aqui, ó, aula topografia, tá? Esse exercício é interessante, você partir junto com o arquivo aqui que eu deixei. E agora, pegando aqui o angular, a gente pode clicar, primeiro ponto, segundo ponto, a gente vai ter exatamente isso aqui, a gente já pode até marcar. Perfeito? Então aqui nós já temos exatamente. Posso até criar um texto se eu quiser e colocar aqui os 100 metros. Ó, aqui vai ser 100 metros. Tá legal? Mas o mais importante é a gente conseguir fazer a criação certinha. Só pra gente não perder tempo, ó, vamos copiar aqui. Eu vou clicar no A, no 100 metros e no ponto B. Vou dar um copiar. Vou clicar no ponto e vamos jogar para cá, para ficar replicado, tá? Então ponto A, 100 metros e ponto B, a gente não precisa ficar criando vários textos. E vamos criar agora essa nossa segunda linha. O que a gente vai precisar mexer aqui? Só no units. Então eu vou digitar units, porque agora nós não vamos partir do norte, nós queremos partir desta referência aqui que nós temos para dar certo esta nossa angulação. Nós vamos ter esta angulação, tá? Não vai partir do norte como nós tínhamos nesse azimuth aqui. Então vamos lá, units. Nós vamos, primeiramente, nós vamos tirar aqui, ó, o horário, não vai ser mais horário, porque dessa aqui, desses 100 metros aqui para os 50 vai estar no anti-horário, tá? Aqui, ó, repara, nós temos no horário A para o B, perfeito. Do B aqui no caso para o C, vamos estar pegando essa angulação aqui no anti-horário, tá? Então a gente desmarca aqui o horário, vem aqui em direção, em vez de deixar norte, que foi a que nós utilizamos aqui, eu vou clicar em outro, vou clicar aqui para marcar um ponto. E qual que é o ponto? Essa reta. Eu vou clicar neste ponto, posso clicar mais ou menos em outro ponto. Então eu preciso pegar 2 pontos dessa minha primeira reta. Perfeito. Marquei o que eu quero fazer a subtração, vou clicar em OK, vou clicar em OK. E agora fica muito simples, a gente repete o comando line, né, com o comandinho que nós fizemos aqui nesse nosso primeiro ponto AB. Então vou clicar aqui no line, cliquei neste ponto, vou posicionar meu mouse para cá. Quanto que é a distância? Arroba 50. Seta para a esquerda, de menor. Quanto que é a angulação? 109D, 1 aspas, 13
a aspas completa, né? Um tracinho, dois tracinhos, graus, minutos e segundos. Posso apertar o Enter, ó, a criação já foi feita, posso apertar propriamente o ESC, tá legal? Vou conferir, então vou clicar aqui, ó, primeiro ponto, segundo ponto, perfeito, eu posso até deixar marcando aqui a angulação, tá? Vou pegar aqui os 50 metros, vou dar um copiar, vamos copiar e jogar para cá, né, que a gente tem aqui os 50 metros. Deixa eu só copiar aqui o B, vamos dar um copiar, aqui não estava nem o ponto C, mas a gente pode deixar aqui, ó, vai ficar interessante. Ponto C. Perfeito, aqui eu posso até copiar ele, vamos deixar também na referência que a gente tinha. Interessante aqui, né, deixar o ABC. Legal. E para fechar esse nosso exercício, vamos traçar essa nossa última linha. Vai fechar como se fosse um triângulo aqui nessa nossa área que nós temos, ok? Então nós precisamos o quê? Mexer no Units novamente, tá legal? Ó, comando Units, apertei o Enter. Agora, do BC para o CA, vai ser essa angulação que está no horário, ó, do BC, ó, sentido horário para o CA. Por que nós havíamos tirado, né, o horário e deixamos no anti-horário? Porque do AB para o BC, se eu pegar daqui para cá, vai estar fazendo o anti-horário. Isso aqui precisa ficar bem claro também. Nessa nossa última linha, né, o CA, né, do BC para o CA, vai ser sentido horário. Então vou marcar aqui o horário. Direção, vamos marcar, não vai ser o norte de novo, vai ser em referência aqui. Então vou clicar aqui, ó, vai ser um outro ângulo. Vou clicar neste ponto, posso pegar mais ou menos aqui no ponto médio. Ó, só dar um zoom para pegar o ponto certo. Perfeito. Dou um OK. Posso dar um OK. Então já fizemos o ajuste aqui com o Units, agora fica muito fácil. Vou pegar o Line, clico neste ponto, jogo para cá, arroba. Agora é muito importante, ó, é 25.5349, tá? Tome cuidado para não usar o vírgula aqui, que vai bagunçar. O AutoCAD entende a vírgula como ponto. Menor, e qual que é a angulação? 311 de 8. Um tracinho. 25, o aspas completo, posso apertar o Enter, vou apertar o ESC. Repare, tem que fechar certinho, tá? Se não bater certinho lá no nosso ponto, é que você utilizou alguma angulação, fez algo errado e você precisa voltar um pouquinho na aula, certo? Aqui eu vou até copiar essa distância, ó, só essa distância aqui que não ficou cravada, né? Porque no último fechamento, optei por deixar aqui esse valor quebrado, até para entender essa troca da vírgula para o ponto. Vou dar um copiar, copiei, vou jogar mais ou menos aqui, legal, pego o angular. Como nós fizemos no exercício anterior, quero uma angulação maior que 180 graus. O que eu preciso fazer? Aperto o Enter, clico neste ponto, clico nesse final e jogo aqui para fora. Ó. Mais ou menos onde eu quiser posicionar, ó, mais ou menos aqui. Perfeito, nós vamos ter esta angulação. Tá legal? Então com o primeiro azimuth, com as angulações e com as distâncias, nós conseguimos traçar a linha. Poderia ser o nosso terreno ou alguma coisa do tipo. Ok? São conceitos bem interessantes que a gente consegue propriamente aplicar aqui no AutoCAD voltado para a topografia. Se você for continuar trabalhando nesse arquivo, né, com alguma outra coisa, né, que não seja relacionada à topografia, você pode digitar Units e aí você precisa mudar esse Draw Units, tá? As unidades do seu desenho. Se você partir de um arquivo do zero, essas configurações não vão se manter, então não tem nenhum tipo de problema. Mais importante, terminou, salva o arquivo, guarda com você depois se você quiser rever alguma coisa, né, praticar esses exercícios que nós fizemos aqui também. Até a próxima aula.